Muito boa noite, seja bem-vindo ao Em Debate aqui na TCV, com os representantes dos partidos com assento parlamentar. Para hoje propomos um olhar à agenda de privatização, alienação parcial, concessão ou parceria público-privada 2022-2026 do Governo e também propomos para esta edição uma análise dos partidos à decisão da Caixa Geral de Depósitos em Portugal de alienar a sua participação no Banco Comercial do Atlântico à Coris Holding, um grupo financeiro do Burkina Faso. São hoje os nossos convidados, os deputados, aliás, são hoje os deputados indicados pelos partidos com assento parlamentar, o deputado António Monteiro, em representação da UCID, a quem cumprimentamos e agradecemos uma vez mais por vir ao Em Debate, a deputada Isa Miranda, em representação do grupo parlamentar do MPD, a quem também agradecemos por uma vez mais vir aqui ao Em Debate, e o deputado Demis Lobo Almeida, em representação do grupo parlamentar do PICV, a quem também agradecemos por vir uma vez mais ao Em Debate. O Governo dá continuidade à sua agenda de privatização, alienação parcial, concessão ou parceria público-privada 2022-2026, estabelecida em 2022 e que integra 9 empresas e que reflete também uma visão para a transformação e o desenvolvimento de diversos setores da economia nacional, maiormente através da reforma do setor empresarial do Estado, visando uma gestão eficiente e rigorosa das suas participadas, conforme o Governo, por forma a garantir um serviço público empresarial moderno, atual, inclusivo e acessível para todos. Depois de recentemente o Estado ter vendido as ações que detinha na Caixa Económica e também de o Governo ter anunciado oficialmente o lançamento do processo de privatização da CV Handling, neste momento dever-se-á também, ainda neste semestre, dar início à reestruturação da Eletra e também nos últimos dias põe-se o foco na consulta pública para a subconcessão dos serviços portuários e que abarcará todos os 9 portos do país. O assunto das privatizações, portanto, está na ordem do dia e é um tema que esteve em debate ontem no Parlamento com o Primeiro-Ministro. Hoje começamos pela deputada que representa o MPD, Isa Miranda. O Governo segue então todo o vapor o objetivo traçado de reestruturar o setor empresarial do Estado. Os objetivos já são conhecidos e os argumentos foram também esgrimidos ontem, com o Primeiro-Ministro a defender que essas iniciativas foram fundamentais para a transição do país de uma economia, ou são fundamentais para a transição do país de uma economia estatizada para uma economia de mercados e que essa mudança significa também uma transformação do papel do Estado, além de impulsionarem o crescimento e a modernização dos vários setores. Mas também temos a oposição que não se opõe, passo a redundância, a privatizações, mas assume que tem dúvidas quanto à transparência dos processos e também aos benefícios reais para o país. Do lado do MPD, no rol de todas estas questões, como é que olha para essas privatizações? Que pertinência trazem? Que transformações podem os cabo-verdianos esperarem de todos estes processos? Antes de mais, muito boa noite. Cumprimento a si, aos colegas do PNL e cumprimento especialmente aos cabo-verdianos que nos estão a acompanhar aqui no país e na diáspora. Sobre a privatização, temos a dizer que é um caminho que o governo liderado pelo MPD e o próprio MPD escolheu para o desenvolvimento de Cabo Verde, o desenvolvimento centrado no setor privado. Isto permite a participação conjunta do Estado, sim, que tem um papel insubstituível no processo de desenvolvimento, mas o privado, junto com o Estado, consegue proporcionar
uma dinâmica económica de acordo com as melhores práticas internacionais, aquilo que acontece no mundo todo. Nós verificamos que países bem avançados são países que efetivamente apostam no setor privado como alavanca para o seu desenvolvimento. É importante para economias como a nossa, economias pequenas, onde nós temos as nossas particularidades, designadamente o problema da escala. Nós temos um mercado pequeno, nós temos fraca capacidade de recursos e privatização faz gerar os recursos, capital, know-how, tecnologia, dinâmica, escala. E a privatização que aconteceu em Cabo Verde, particularmente a agenda de privatização que está agora em análise, que o governo está em sua execução, é uma privatização do qual a oposição não tem margem para duvidar da sua transparência, falando particularmente da subconcessão que está a acontecer neste momento, iniciando a fase da subconcessão dos portos de Cabo Verde, que consta da agenda de privatização, obedece o quadro legal vigente em Cabo Verde, toda a arquitetura normativa à volta do processo de privatização está a ser efetivamente cumprida, está a ser efetivamente tida em consideração, as fases estão muito bem definidas, começou-se pela uma ampla comunicação com a sociedade civil e com todas as partes interessadas, seja o cidadão comum, seja os operadores, seja a comunidade internacional, os investidores, todos aqueles que queiram estar em contacto e ter conhecimento sobre a privatização, a subconcessão, ela está em consulta, que nem sequer consta da lei, mas, entretanto, Nós estamos a falar aqui de um modus operandi diferente em relação ao que tem vindo a ser hábitos ou não? Nós estamos a falar do quadro legal que está sendo materializado. Esta operação da subconcessão e as demais operações de privatização que aconteceu no quadro do programa do governo foram operações transparentes. Foram operações transparentes e, como eu estava a dizer, na parte da subconcessão que agora estamos a falar, conforme a agenda enviada para os grupos parlamentares, estamos a falar da subconcessão dos portos, das atividades portuárias, dos serviços portuários em Cabo Verde, e com o objetivo de aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços, aumentar a competitividade, o transbordo do tráfego dos navios de passageiro, aumento dos investimentos e da contribuição dos portos para a formação da riqueza nacional. E também essas subconcessões pretende, sobretudo, reduzir a tarifa que esperemos, pelo menos as previsões apontam para uma redução de 5% a 10%, reduz os custos de importação, exportação, reexportação, os custos de transportes interilhas, ou seja, um conjunto de situações que beneficia e cria uma nova dinâmica para os serviços portuários. A concessionária, com certeza, acrescentará valor, estima-se 41%, recentra a sua administração portuária, reforça a aposta na economia azul e, no fundo, acabará por garantir a sustentabilidade do setor portuário e o financiamento da reforma laboral, juntamente com a redução do preço no consumidor e nos custos de fatores em toda a economia. É um processo que está sendo feito com base na transparência, com base na lei, com consulta pública. Todas as fases já foram divulgadas. Há um site no Ministério das Finanças que qualquer interessado pode acompanhar. Numa primeira fase vai estar-se na consulta, mas a seguir vai para as qualificações. Nós sabemos que é uma modalidade de concurso internacional limitado por prévia qualificação e, no entanto, as fases estão todas, estava a dizer, só para não perder o fio, após a consulta pública, e sabemos a importância da consulta pública, que poderá, em função dos comentários e das sugestões, poderemos ter ajustes às qualificações.
e demais processos até a finalização com o contrato. É um processo que só traz vantagem para Cabo Verde. Aliás, a privatização tem trazido efetivamente vantagens para Cabo Verde e temos vários exemplos e vários casos de sucesso, pese embora devemos aprender com os erros que poderão acontecer. É uma opção de política do governo, está enquadrado no programa de governação e é isso que é o caminho que nós entendemos ser o melhor para consolidar o desenvolvimento de Cabo Verde. E, portanto, importa frisar que o que está em causa é a subconcessão dos serviços portuários e a Enapor continuará como autoridade portuária e concessionária do serviço público. Exatamente o modelo do landlord que foi equacionado neste processo. Deputado António Monteiro, ontem ouvi o debate no Parlamento e fiquei com a sensação que continua a haver muita desconfiança em torno dos processos de privatização e o próprio deputado António Monteiro reiterava que não é contra as privatizações em si, mas falava muito na transparência e que há só um caminho, só uma saída, transparência mesmo. É verdade. Bem, permita-me antes de mais cumprimentar-lhe, assim, Jefferson, cumprimentar a Isa, cumprimentar o Demes, cumprimentar os técnicos da televisão de Cabo Verde, cumprimentar os telespectadores, os que estão aqui nas ilhas e também os que estão na nossa imensa imigração que provavelmente poderão estar a nos acompanhar. Na realidade, a UCID defende que se deve fazer as privatizações com muita cautela. Entendemos que a dinâmica económica ganha mais fôlego quando gerido por pessoas competentes e, normalmente, estas pessoas mais competentes não estão nas empresas do Estado, mas estão fora das empresas estatais. E, tendo em consideração a nossa dimensão e a nossa economia, que infelizmente é uma minúscula gota de água num oceano enorme da economia mundial, mas é a nossa economia e, como tal, nós devemos trabalhar no sentido de podermos rentabilizar cada vez mais a nossa economia e fazê-la crescer de sorte que tenhamos mais riqueza e, consequentemente, melhores capacidades para podermos ajudar na resolução dos problemas sociais que o país tem. E quando nós vemos que o governo, pelo menos as experiências que nós temos, as experiências anteriores, optaram por fazer ajustes diretos, Por isso perguntava há bocadinho se há um modus aqui operandi diferente há uma mudança, há uma mudança. mudança, sim, por parte do governo. Há uma mudança e vamos crer que esta mudança traga benefícios reais para os cabo-verdianos e consiga trazer melhores stakeholders para que os serviços que terão que ser privatizados ou concessionados tenham efetivamente pessoas ou empresas com grande know-how, com grandes capacidades financeiras e conhecimentos tecnológicos profundos que permitirão, com certeza, ajudar no desenvolvimento da nossa economia. E o facto do governo ter mostrado uma outra forma de agir, pelo menos relativamente à Enapor, que está no pipeline para, pronto, no espaço de um mês, até 11 de abril, se não me falha a memória, encontrar alguns interessados, pensamos que é bom. Agora, o que nós não acreditamos muito, e aqui é preciso dizê-lo de forma clara e objetiva, pronto, é aquilo que diz o governo, que vai haver uma baixa de taxas portuárias. Isso é conversa para fazer bom e dormir. Porque se nós estamos a investir para que tenhamos portos devidamente apetrechados, e apetrechar um porto não é com 5 tostões. Apetrechar um porto custa milhões. Só para ter uma ideia, os telespectadores lá em casa, por exemplo, uma grua pórtico para descarga de contentores, estou a falar uma, ronda os 20 milhões de euros.
uma única grua. E repare que nós temos 2 portos principais, para não falarmos do Sal, Porto da Praia e o Porto da São Vicente. A colocar grua destas, ou ao comprarmos o reach stacker, que é os forklift, ou melhor, os empilhadores para movimentar os contentores, também não são nada baratos. Duvido muito que possamos vir a ter taxas inferiores àquela que nós temos agora. E duvidamos porquê? Porque nós temos uma experiência muito recente, que é a concessão da ASA. Concessionou-se a ASA, 2 dias depois, as taxas aeroportuárias dispararam. Portanto, e sem nenhum tipo de investimento. Sem nenhum único tipo de investimento. Portanto, quem é que vai nos levar a crer que vai-se, com a concessão da Enapor, dos serviços portuários, que a taxa vai baixar? Independentemente de nós sabermos que em Cabo Verde, por exemplo, a movimentação dos contentores é muito mais caro que os países nossos vizinhos. É muito mais caro. Portanto, independentemente de sabermos disso, mas duvidamos que... Acredita que os custos vão ficar mais caros? Não, nós acreditamos, porque repara, nós, o Cabo Verde, para privatizar, ou melhor, para concessionar os serviços, não vai concessionar para se manter na mesma. Vai concessionar para termos capacidade de equipamentos portuários à altura, para não termos um navio a passar quase um dia a descarregar 50 contentores. Para que 50 contentores sejam descarregados em meia hora ou em 40 minutos. Isto é que deve ser o objetivo. Agora, se for para vir continuar como está, não vale a pena privatizar. Até porque os lucros que a Enapor dá, cerca de 255 mil contos, poderão ser utilizados para outras atuações sociais e que ajudará com certeza na melhoria das condições de vida dos cidadãos cabo-verdianos. Portanto, aqui nós acreditamos que sim, vamos fazer a privatização, vamos procurar o melhor parceiro, vamos definir muito bem o caderno de encargo, pôr tudo preto no branco, que tipo de equipamentos, quantidade, que tipos de serviços, para que depois não haja algumas atuações que, ao invés de ajudar no desenvolvimento da economia, como dizia a Isa, vai-nos criar problemas e aqueles que vierem vão querer só tirar benefícios financeiros e nada mais do que isso. Portanto, nós defendemos, sim, vamos avançar com a privatização da Enapor, vamos ter em conta os trabalhadores da Enapor, porque é preciso saber, por exemplo, no caso de São Vicente, que eu conheço melhor, há mais de 1000 jovens que ganham a sua vida a rodar aí à volta desta empresa. Esta privatização vai consentir que estes jovens são vicentinos possam ter a possibilidade de ganhar a sua vida ou o seu pão aí junto à Enapor. São questões sociais que também devem ser analisadas. Portanto, se o governo escolher o melhor parceiro e os termos de referência, o caderno de encargo, for no sentido de melhores tecnologias, melhores equipamentos, mais celeridade e menos taxas portuárias, ora, não há nenhum cabo-verdiano, mesmo o mais comunista que possa ser, que vai dizer que é contra a privatização. Não. Se está a trazer só ganhos, vamos aproveitar. Portanto, é esperar para ver e fazermos como São Tomé. Ver mesmo para ver. Para querer. Deputado Demis Almeida, o deputado e presidente do PICV ontem criticava também a falta de transparência em alguns processos de privatização, mas também falou em desatino desta venda desenfreada, irresponsável e sem avaliação séria e rigorosa. Ora bem, muito boa noite. Cumprimentar a si, caro jornalista, Gerson Gomes, os colegas de painel, a Isa Miranda, o António Monteiro, os técnicos que nos assistem e os nossos telespectadores aqui no país e na diáspora. Bem, nós, antes de mais, dizemos o seguinte: o que promove o desenvolvimento de Cabo Verde
e que deve ser promovido pelo Estado é, antes de mais, a boa governação. Portanto, as privatizações não podem ser vistas numa perspectiva dogmática, como dogma, como no nosso entendimento os governos do MPD vêm para as privatizações, enquanto um fim em si mesmo. Não é? Portanto, nós temos que privatizar empresas, nós temos que concessionar empresas de capitais públicos ou maioritariamente públicos, temos que concessionar serviços públicos, temos que estabelecer necessariamente parcerias público-privadas para que possa haver boa gestão. Portanto, nós não concordamos manifestamente com essa perspectiva da privatização como um fim. Para nós, as privatizações, as concessões e as parcerias público-privadas devem ser um meio para o alcance do desenvolvimento. Portanto, devemos privatizar quando estamos convencidos de que, privatizando, estamos a trazer mais valor para a empresa, estamos a contribuir para a modernização dos serviços que presta, estamos a atrair investimentos para o país, estamos a ancorar a estratégia desta empresa à estratégia do país, do seu desenvolvimento, estamos a contribuir para que os trabalhadores dessa empresa possam ter maiores e melhores perspectivas de desenvolvimento laboral, estabilidade laboral, progressão na carreira, estamos a garantir a melhoria efetiva dos serviços públicos, estamos a reduzir, na medida do possível, o custo destes serviços. Portanto, a privatização deve ser um meio para o desenvolvimento e não um fim em si mesmo. Ora bem, esse governo que em 2017 fez aprovar uma resolução em que pretendia privatizar, concessionar ou estabelecer parcerias público-privadas com 23 empresas de uma assentada. E depois veio a emendar a mão, mais recentemente, em 2022, reduzindo para 9, de 23 para 9 empresas. Este governo dizia tem um histórico de privatizações e de concessões falhadas, que correram muito mal. Muito mal. Desde logo o TSV. Portanto, a privatização dos TSV foi um desastre. O governo anterior conseguiu fazer o spin-off da Ground Handling, criando a Cabo Verde Handling, uma empresa de capitais públicas, detida pela ASA. É preciso dizer que o MPD foi contra, na altura, e hoje esse governo pretende privatizar a Cabo Verde Handling, uma empresa sólida, que tem dado lucros, mas o potencial dos TSV era maior. Portanto, os estudos que haviam em 2016 demonstravam que podia-se criar mais 3 empresas para além da Cabo Verde Handling, uma empresa de manutenção mecânica. Portanto, este governo desmantelou a manutenção mecânica dos TSV, que era uma referência no país e na nossa sub-região, não é? Uma empresa de transportes domésticos. Este governo desmantelou os transportes domésticos dos TSV. Tanto é que nós estamos na situação em que nos encontramos neste momento, não é? Portanto, e já debatemos isso, com períodos de mais de 24 horas de apagão de ligações interilhas. E depois o governo optou pela privatização apenas da dimensão internacional, que foi um negócio absolutamente ruinoso para o país. Nós não ganhamos absolutamente nada, vendemos os TSV por 0 escudos, pagamos milhões por essa privatização, consentimos que a empresa que adquiriu os TSV pudesse celebrar leasings operacionais a preços absolutamente proibitivos, pagos por nós, através de sucessivos avalos do Estado, que são passivo contingente, que todos nós vamos pagar. Portanto, correu muito mal. Nós temos também a concessão... E agora o procedimento adotado para a questão dos portos? Rapidamente, já lá vou. Nós temos também a experiência da concessão do serviço público de transportes marítimos, de passageiros e cargas,
que também o governo não foi capaz de fazer com que a concessionária Cabo Verde Interilhas cumprisse o caderno de encargos e cumprisse o contrato de concessão. Portanto, não fez os investimentos básicos que deveria fazer, nomeadamente trazer 5 navios novos para o país. Nós temos a questão da concessão dos aeroportos, da gestão dos aeroportos, em que o governo não foi capaz de negociar que a concessionária fizesse investimentos absolutamente estruturantes. Designadamente, o aeroporto de Santo Antão ficou de fora, o aeroporto internacional do Maio ficou de fora, a expansão da pista do aeroporto de São Filipe na Ilha do Fogo de 1.500 para 2.000 metros ficou de fora, não é? Portanto, investimentos estruturantes que deveriam constar dos compromissos de investimento para o pleonasmo da concessionária ficaram de fora. Relativamente à concessão à subconcessão dos serviços portuários, nós devemos dizer o seguinte: este governo encontrou em 2016 um dossiê fechado de subconcessão dos serviços portuários. Portanto, só faltava a celebração de um contrato de subconcessão com a Bolloré francesa, não é? Uma empresa absolutamente prestigiada, como se sabe, e o governo descontinuou esse processo desde 2016. A primeira coisa que nós perguntamos é porque é que o governo leva 8 anos para fazer a opção que poderia fazer em 2016 e tinha todas as condições para fazer essa opção em 2016. Portanto, a Bolloré foi escolhida na sequência de um concurso público internacional por prévia qualificação, apresentou a sua proposta técnica e financeira, que foi validada pelo governo, que era uma proposta muito boa. O governo descontinuou absolutamente esta opção. E 8 anos depois... Mas na altura o próprio governo podia dizer que não era do seu interesse enverdar por esse caminho. Poderia dizer que não era do seu interesse celebrar um contrato de subconcessão com a Bolloré, mas lançaria ato contínuo um novo concurso internacional, ainda que com prévia qualificação, para escolher uma nova subconcessionária. Só que não fez nada. Portanto, nem celebrou o contrato de concessão, nem deu continuidade ao processo de subconcessão dos portos. Portanto, 8 anos perdidos. 8 anos de investimentos estruturantes que poderiam ter sido feitos e não foram. 8 anos de rendas que poderiam já estar pagas e que não foram. Não é? Portanto, 8 anos de desenvolvimento do setor dos portos perdidos, pura e simplesmente. Mas depois nós não percebemos porque é que o governo... Repare, o governo faz a opção de manter a Enapor como a concessionária geral, que era a opção do governo anterior. Nós estamos de acordo. Era a nossa opção até 2016. Mas relativamente aos aeroportos, faz exatamente o contrário. Afasta a ASA, que deixa de ser concessionária geral, e chama para si, não é? o dossiê e vem celebrar por ajuste direto. Um processo, no nosso entendimento, foi intransparente, um contrato de concessão dos aeroportos e não de subconcessão. O governo, relativamente aos portos, pretende que, efetivamente, haja um concurso público por prévia qualificação, era a opção de 2016. Relativamente aos aeroportos, fez um ajuste direto, não é? Intransparente. O governo opta por um prazo de subconcessão de 15 anos, embora renovável caso a subconcessionária faça investimentos que deem satisfação. Mas relativamente aos aeroportos celebra um contrato de concessão de 40 anos, não é? E, portanto, repare, nós não conseguimos perceber essa dualidade de critérios. Porque é que no caso há concurso, no outro caso há ajuste direto? Porque é que no caso há uma concessionária geral, no outro caso não há? Porque é que num caso o prazo é de 15 anos e no outro é de 40 anos, não é? E, portanto, entendemos que o governo tem titubeado, não é? E que, bom, vamos ver, a senhora deputada Isa Miranda está aqui a anunciar um conjunto de ganhos. E vamos ouvir o que é que... É muito precipitado neste momento falar de ganhos, porque ainda estamos ainda sequer há proposta técnica, não há proposta financeira, não há sequer caderno de encargos, não há contrato de concessão, portanto, não se pode. O Sr. Secretário de Estado disse que as tarifas iriam baixar, ele não tem nenhum dado que lhe permite fazer essa afirmação neste momento. Deputada Isa Miranda, o que dizer em relação ao que os partidos da oposição acabam de dizer? Não acreditam que vai baixar os custos e esta questão de intransparência e também a questão de dualidade naquilo que se fez em relação à ASA
e o que se faz agora com os portos? É assim, antes de mais começo para o colega António Monteiro. Nós estamos de acordo, sim, que eu fico contente, registro de bom grado, que o colega António Monteiro, em representação da UCID, não é contra a privatização. Aliás, disse isso na plenária, que nunca foi contra a privatização. Faz um apelo à cautela, acho natural, justo. Nós estamos aqui em defesa dos cabo-verdianos, devemos sim pedir cautela, eu também pediria, eu estou também a pedir toda a cautela necessária para a defesa do interesse público cabo-verdiano. Fala de experiência de ajuste direto. Eu não pegaria muito nisto, a não ser que o senhor António Monteiro me dissesse que ajuste direto não está na lei. Ajuste direto está na lei. E se está na lei, é porque não está a se fazer nada que esteja fora da lei. A não ser que queira associar a outro para apresentar uma lei, conforme já foi pedido noutros fóruns, que diga que para quebrar esta regra, esta lei, esta cláusula, ou como quiser chamar, para não termos ajuste direto. O ajuste direto está na lei, a lei que os senhores fizeram, que os senhores aprovaram, que a Casa Parlamentar aprovou. Portanto, não vamos atirar em ajuste direto. Sobre a questão das tarifas, não há nenhum governo ou nenhuma entidade que queira fazer algo para melhorar que vai começar já pelo aspecto negativo. Se o governo está a afirmar esta preocupação de querer que as tarifas melhorem, com certeza constará do caderno de encargo todas as variáveis que podem levar a esta situação, e eu espero mesmo que assim seja. Agora, senhor deputado Demes, nossa vez, fala da boa governação. Lições do PSCV não temos. E mais, só estamos a conseguir o que estamos a conseguir por causa da boa governação que tem impactado a credibilidade de Cabo Verde. E isto é bom para todos nós. Se Cabo Verde está um país credível, é bom para todos nós. Estaremos a ganhar. Privatização não é um fim. Sim, privatização para o governo, para o MPD, não é um fim, mas é um caminho escolhido para o desenvolvimento. E o senhor pode escolher a estatização. Pode assumi-lo publicamente que escolhe a estatização para o desenvolvimento. Nós escolhemos o setor privado porque entendemos que juntos podemos construir um Cabo Verde todos nós. Agora, o senhor fala num aspecto aqui que me chamou a atenção. Que o governo encontrou em 2016 a concessão prontinha com a Boloré. Eu fico espantada, senhor deputado Demes Almeida. Fico espantada que queira que o governo tivesse a irresponsabilidade de assumir o contrato que fez com a Boloré. Por acaso chegou a ler o Jornal Expresso das Ilhas, de 5 de março, jornal número 774? Leu? Se não leu, leia. Leia. Mas para refrescar a sua memória... Para refrescar a sua memória... Convinha, né? Para refrescar a sua memória, lições não temos, porque um contrato onde não considera como relevante o valor da proposta, não considera como relevante os bens para o processo, não previa a prática de transbordo no Porto Grande, não previa. Cria uma cláusula de proibição de transbordo nos portos de Sal e de Boa Vista durante 20 anos de concessão e apenas estima alguma atividade de transbordo no Porto da Praia após 4 anos de atividade. O senhor quer mesmo, gostaria mesmo que o governo assumisse isso? Que o interesse público dos cabo-verdianos fossem assumidas nesta sua perspectiva do PSCV? Isso é de bradar os céus. Isto tudo, sabendo que o tráfego portuário por si mesmo não pode crescer além do que a economia nacional ou da população. Só se tornava rentável com o transbordo internacional. E os senhores não consideravam na proposta o transbordo. Não existia reforma
de mão de obra portuária, nem reforma de legislação do trabalho portuário. Não considerava produtividade para efeitos de competitividade, nem de tarifas do operador. E mais, mantínhamos no sistema portuário tradicional uma vez que o contrato não exigia investimentos para modernização para o sistema portuário moderno. O senhor queria mesmo, tem certeza que o governo de Cabo Verde, liderado pelo MPD, deveria cometer essa irresponsabilidade? Veja o que diz o jornal. O próprio PCA, na altura, dizia, pede ao governo, mostrava-se preocupado com o modelo consensualizado. Põe em causa o interesse público, está lá, é público. E o senhor vem cobrar ao governo que assuma isto. Não houve nenhum especialista contactado que vislumbrava vantagens em relação ao modelo que ia se adaptar. O operador não iria investir nos 2 portos em simultâneo, Praia e Porto Grande. E ao não fazer esse investimento, e ao não permitir o transbordo no Porto Grande, estaria a matar Porto Grande. É isso que o senhor queria para São Vicente? E mais não digo, leia esse jornal com calma. Perceba. Se o senhor que estava no governo na altura não conseguiu perceber, faça uma análise e reconsidere. Pelo amor de Deus, não peça. E ainda bem que o governo não assumiu aquele contrato. Parou. Em 2017, sim, definiu 23 empresas para o que colocou na sua agenda. Contudo, de 2017 a 2020, era uma situação. Com a situação da pandemia, o mundo mudou. Mas, ao que parece, o deputado Demes, né, o PSV, vive neste mundo. Eu entendo. O mundo mudou para todos, menos para vós. Tudo, nós vemos o novo normal. Há necessidade de reajuste e de readaptação. Ponderou-se e definiu uma nova agenda. E o governo tem prerrogativa de o fazer, assim como no seu governo até comprometeu o futuro da economia cabo-verdiana com uma empresa tão importante como é a Enapor, através da concessão que lhe tinha feito ao Boloré. Uma tamanha, eu prefiro não dizer para não dizer coisas erradas, mas eu esperava mais de si, caro decisão. Colega. Eu esperava mais de si, que não venha jamais pedir ao governo que comprometa. Agora, para terminar, falando do TACV um pouco, para não ficar só nesta do Boloré. Não muito tempo. TACV. Só faltava ser enterrado. O pior que o MPD pode viver hoje é melhor que o PSV poderia ter. TACV só faltava ser enterrado. Não encontramos avião. Só encontramos dívida. Voava-se com medo. Não estava nada. TACV renasceu das cinzas. TACV renasceu das cinzas. Nós salvamos a TACV. Se renasceu das cinzas, veio lá do fundo do poço, bem lá do subsolo, para reconstituir e reerguer. Leva o seu tempo. Os maiores projetos e as maiores decisões que o PSV tomou, não as tomou no primeiro nem no segundo mandato. Maioria parte de tudo que estão aqui a gabar-se foram no terceiro mandato. O MPD nem terminou o segundo mandato. Vamos com calma. Deixemos que o governo trabalhe. A senhora deputada acredita que desta lista o governo vai conseguir avançar com estes processos? Quando falo de processos, falo de privatização, alienação parcial, concessão ou parcerias público-privadas até 2026? Portanto, destas 9 empresas, algumas já estão em fases avançadas, muito avançadas. Eu acredito que aquilo que for possível fazer, será feito. Aquilo que não for possível fazer, não será feito. Porque, mais do que vontade, tem que se constituir um quadro. E há variáveis que podem ser incontroláveis, que podem acontecer a meio percurso. Certo. Se há condições para o fazer, e se o quadro permitir, e tudo estiver em conformidade, nós vamos fazer. E vamos fazer de forma transparente.
muito diferente daquilo que os senhores estão aqui. E nesta subconcessão em particular, estamos a falar da subconcessão, vocês não têm nada a manchar o processo, não é, o deputado António Monteiro? Ainda não começou. Não há nada. Ainda nem começou. Mas tudo está no quadro legal, dentro da arquitetura jurídica cabo-verdiana. Começou da melhor forma, com a concessão, como é que se diz? Consulta pública. Com a consulta pública. E depois, mesmo na consulta pública, já se mostrou todas as fases. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Podem acompanhar tranquilamente, fazem o vosso e o nosso trabalho de fiscalização. Vamos fiscalizar e torcer para que tudo corra bem. Ok. António Monteiro, há uma dúvida que muitas vezes ouço pessoas, amigas, até em algumas leituras, se haverá necessidade, por exemplo, de se avançar para privatizações quando empresas em mãos do Estado têm boa performance. Qual é a perspectiva do CID a respeito disto? Repara, Jefferson, o Estado tem aproximadamente 35 empresas. Numas têm 2%, até aos 100%. 35. E destas 35, o volume de negócios, pelo menos em 2022, foi aproximadamente 42 milhões de contos. 42 milhões de contos. Dinheiro. O volume de negócio. Com um ativo de 130 milhões de contos. 130. Um passivo de 119 milhões de contos. E deu um prejuízo de 1.150.000 contos aproximadamente. 1.150.000 contos de prejuízo em 2022. Ora, o que se espera, o que o bom senso manda, é que as empresas que têm uma dinâmica negativa, as empresas que constituem riscos fiscal, deveriam ser as primeiras a serem devidamente trabalhadas para poderem ir para a privatização ou para a concessão. Nomeadamente a Eletra. Ou a concessão consoante bem entender. Mas o governo não faz isto. O governo vai para as empresas que são financeiramente sólidas, e aqui refiro-me à ASA. A ASA, em 2019, teve 2.400.000 contos de lucro. 2.400.000 contos de lucros em 2019. Em 2022, teve 1.500.000 contos de lucro. Mas é a empresa que já foi privatizada. A ASA, sem contarmos com a FIR Oceânica, que foi concessionada. Ora, perguntamos, podia-se ou não esperar um pouco? Podia-se ou não procurar tirar o maior proveito da privatização ou da concessão da ASA? Seria possível que nos surgisse o cisne negro. Poderia ser possível que nos surgisse o cisne negro com a ASA. Mas perdemos essa oportunidade. E nós agora estamos a ter a Enapor, que em 2022 também apresentou um lucro de 255.000 contos. Está na calha. A CV Rendering também apresentou lucros sólidos em 2022. Nós perguntamos, qual a pressa nestas empresas? Nós podemos privatizar estas empresas, sem sombra de dúvidas, sim. Mas temos que ter a capacidade de procurar o melhor momento, procurar as mais-valias para o país, para podermos realmente dotar o país de uma capacidade nos vários setores a melhor possível. Mas nós não estamos a ter essa postura por parte do governo. E quando nós dissemos que a privatização por ajuste direto é mau, mas o facto de estar na lei, está na lei, mas é uma exceção, não pode ser regra. E nas leis existem muitas coisas que não são cumpridas. E por que aproveitar da lei para tirar-se estas empresas da mão do Estado de forma de ajuste direto
onde fica no ar a dúvida de ser ou não transparente. Porque se eu negociar consigo sozinho para comprar-me esse telemóvel, não sei se conseguirei fazer um bom negócio. Mas se puser aí no leilão quem dá mais, quem apresenta melhores condições, provavelmente eu tiro mais rendimento deste telemóvel. Mas eu ganho depois, mais. por exemplo, uma outra dúvida é, por exemplo, quando se concessiona ou se privatiza, o Estado tira algum lucro, algum dinheiro com a venda. Mas e depois? O problema é este. O que é que... O problema é este. E depois, mas Deixa repare, de ter, depois usa esse não dinheiro... tirou nada. repare, há situações em que não tira nada. Vou dar só o exemplo da Enapor. Enapor, trabalhava eu ainda na Enapor, na década de Ao 90. contrário, pagou. Na década de 90, eu trabalhava na Enapor. E naquela altura foram mandadas para casa um mundo de pessoas. Que era porque a Enapor ia ser privatizada. Reduziu-se o staff da Enapor, porque ia para a privatização. E já lá vão quase 30 anos. 90! Eu saí da Enapor em 2001. Portanto, é por isso que eu disse há bocado, é ver para crer. Porque as nossas empresas, eu não sou daquelas pessoas que dizem que o Estado é mau gestor. Não, o Estado não é mau gestor. Porque se o Estado fosse mau gestor, então o povo não escolheria os partidos para irem governar. Não, o Estado é bom gestor. Agora, nós temos um defeito enorme. Porque se eu for primeiro-ministro, o Demos fez campanha para mim e eu ganhei, independentemente da capacidade de Demos, eu vou querer contentar o Demos como PCA desta ou daquela empresa. E aí é que está o busilis da questão. É não termos, em algumas empresas, é preciso dizer isso de forma clara, a melhor capacidade. E Pessoas nós temos, que entendam da matéria. evidentemente, e nós temos aqui em Cabo Verde muitos técnicos, muitos jovens formados. Mas porque não estão no partido A, B ou C, são pura e simplesmente colocados de lado. Dá-se mais relevância à cor do cartão que este quadro possa ter do que realmente o que ele traz na cabeça e a sua capacidade. E daí termos empresas com grandes dificuldades. Mas voltando a essa questão da privatização, nós defendemos, sim, mas tem que ser feita com a transparência total. Mas mais do que isso, Jefferson, nós precisamos de uma regulação fortíssima. Precisamos de uma regulação altamente competente. E aqui também na regulação é preciso não irmos pelas cores dos cartões dos militantes, mas é preciso irmos pela capacidade, pela idoneidade e pelos conhecimentos técnicos que estas pessoas, nestas reguladoras, deverão ter. Portanto, se nós fizermos isso, poderemos estar a prestar um excelente serviço ao país. Mas, de outra forma, duvido que assim seja. Só para terminar, a Isa disse há bocado que o governo vai garantir 5 a 10%. Isa, Prevê-se. é impossível. É impossível. Repare, eu dei-lhe há bocado um exemplo, rapidamente, antes de terminar. O custo dos equipamentos é caríssimo. E nós perdemos a oportunidade em termos de transbordo. Hoje, nenhum operador vai trazer os seus contentores para depois daqui ir para a Guiné, ou para ir para o Senegal, ou ir para a Gâmbia, ou ir para onde quer que seja. Não. Os barcos vão direto. Togo, que também fez um grande investimento. Sim, os barcos vão direto. E são mais baratos do que nós. Quer dizer, é preciso pensar isso com profundidade. Temos técnicos aqui que podem pensar nisto. Agora, vir privatizar só porque não vai-se fazer o transbordo, perdemos a oportunidade. Nós estamos sempre a andar atrás. Estamos sempre a correr atrás do prejuízo. Portanto, que se faça a privatização, sim senhor, mas que se tenha cautela, que se vá devagar e que os contratos, as cláusulas, sejam claríssimas para que o país não tenha as experiências negativas que infelizmente já tivemos. Demos Love. Não, bom, antes mais rapidamente dizer o seguinte, aqui não há ninguém contra as privatizações, não é? Nem a favor da estatização. Aqui nós somos contra más privatizações. Este governo tem um histórico de más privatizações
e de más concessões que trouxeram prejuízos para o país, que não contribuíram para a melhoria dos serviços prestados, que aumentaram os custos, não é? E que privaram o Estado de um serviço que tinha e que podia e que prestava da melhor forma. Agora, nós temos daqui a pontuar o seguinte: se hoje nós estamos em processo de subconcessão dos portos, é porque há portos para subconcessionar. Ora, nós em 2001, o único porto que poderia ser subconcessionado era o Porto Grande do Mindelo. Nenhum outro. Portanto, foram feitos investimentos extraordinários em todos os portos nacionais, até 2016, com exceção do Porto do Maio, mas cuja a engenharia financeira e o projeto ficou devidamente concebido. Aliás, que não seria onde foi edificado, por erro, por este governo, mas na região de Pau Seco, nesta ilha. Portanto, os cais foram aumentados significativamente. A profundidade dos portos foi aumentada. Nós tínhamos portos rasos em 2001. Os parques de estacionamento dos contentores foram aumentados grandemente. Todos os portos foram dotados de gares marítimas. Portanto, houve um investimento forte no turismo de cruzeiro que até 2001 era praticamente uma miragem. Se nós hoje estamos a concessionar ou a tentar subconcessionar os portos, foi porque até 2016 foram feitos investimentos absolutamente extraordinários nos portos. Mas refere, a senhora deputada, ao transbordo. Senhora deputada, o transbordo, designadamente pesca, até 2001 era quase inexistente. Não é? Nós tínhamos cifras praticamente irrisórias. E passamos só relativamente a produtos pesqueiros, nomeadamente com barcos da União Europeia, japoneses e chineses, para cerca de 8.200 toneladas de carga em transbordo. Portanto, vir dizer que encontrar um contrato com a Bolloré que proibia o transbordo... Bom, antes de mais, nós temos de dizer que, se calhar, não deveria ler o jornal, deveria ler o boletim oficial, não é? E saberia o que é que constava do caderno de encargos. Mas mais, não foi celebrado o contrato rigorosamente nenhum. Eu não sei de que contrato é que está a falar. Porque o contrato, pura e simplesmente, não foi rubricado. Portanto, o governo não foi. Que disse que já estava pronto não, e nós não o processo estava pronto para a celebração do contrato. O governo teria a opção de celebrar o contrato, aquele contrato que encontrou, teria a opção de renegociar o contrato, teria a opção de não fazer a opção por aquele caderno de encargos pela proposta técnica e financeira da Bolloré e lançar um novo concurso. A opção que o governo não poderia ter foi aquele que acabou por fazer, que é passar 8 anos sem conseguir subconcessionar os portos. Não é? Isso é que é absolutamente inaceitável e foram 8 anos de oportunidades completamente perdidas. Portanto, o que está aqui em causa é fazermos subconcessões ou privatizações ou parcerias público-privadas que efetivamente tragam vantagens, tragam mais-valias, tragam melhorem os serviços a serem prestados. Diz a senhora deputada que os TSV só faltava ser enterrado. Mas uma empresa como os TSV, que em 2016 estava a ligar todas as ilhas, estava a ligar o país com o mundo e as nossas comunidades com o mundo, estava a fazer ligações aéreas para a Europa, para o continente africano, para os Estados Unidos, para o Brasil. Estava quase a ser enterrada, o que dizer de uma empresa que hoje não faz ligações domésticas, hoje está a fazer ligações graças a um wet leasing com Air Senegal a preços proibitivos que o governo se recusa a revelar, não faz ligações com a África continental, só tem 2 ligações com 2 cidades europeias, não vai para os Estados Unidos, não vai para o Brasil, não tem um departamento de mecânica. Quer dizer,
este TSV está pronto a ser cremado. Está pronto a ser cremado. Não é? E, portanto, é esse o TSV que nós temos neste momento. Não é? E, portanto, Sr. Deputada, por amor de Deus, vamos... Em relação a esta ideia de empresas nas mãos do Estado e que dão lucro, se devem ou não ser privatizadas? Em princípio, uma empresa que não constitua risco fiscal, que dê lucros, que tenha uma boa gestão, e o facto da empresa ser de capitais públicos não quer dizer que não possa ter gestão privada. Portanto, não tem que ser necessariamente privatizada. Não é? Portanto, a gestão pode não ser pública. Essas empresas não deviam estar na linha da frente para serem privatizadas. Não deviam. A menos que o Estado entenda que com a privatização, de facto, se abre maiores oportunidades de desenvolvimento dessa empresa e de engajamento dessa empresa na estratégia de desenvolvimento nacional. Por exemplo, em 2016, era determinação do governo, efetivamente, privatizar a Cabo Verde Handling, que, apesar de ser uma empresa sólida, uma empresa que dá lucros, entendia-se na estratégia de termos em Cabo Verde um centro internacional de prestação de serviços associados ao aeronegócios, que seria positivo trazermos O hub aéreo de que se o fala. hub aéreo, trazermos um parceiro estratégico que pudesse investir fortemente no ground handling, pudesse, de facto, internacionalizar a empresa, pudesse aumentar e melhorar significativamente os serviços de ground handling a serem prestados nos aeroportos nacionais. O mesmo relativamente aos portos. Ainda que a Enapor não se está, com a subconcessão, não está a privatizar a Enapor, está-se a subconcessionar a gestão dos portos, dos 9 portos, embora a opção até 2016 era apenas relativamente aos portos, ao Porto Grande de São Vicente, ao Porto da Praia, com a possibilidade de se estender ao Porto da Palmeira, na Ilha do Sal, e ao Porto de Sal-Rei, na Ilha da Boa Vista, por serem as duas maiores ilhas turísticas e por terem um potencial extraordinário associado ao turismo, não é? Agora o Governo faz uma opção diferente de subconcessionar todos os 9 portos. Bom, o que é questionável. Não conhecemos os estudos que o Governo tenha. Se calhar a senhora deputada poderia partilhar connosco que estudos é que recomendam a subconcessão de todos os portos. Não conhecemos os estudos. Estamos ainda numa fase de mera consulta pública, não é? E, portanto, ainda existem muitos dados que não estão sobre a mesa. Mesmo para terminar, a questão do ajuste direto. Esse governo tem usado e tem abusado do ajuste direto. E daí a intransparência dos processos de privatização e de concessão. Quando o ajuste direto efetivamente está na lei, mas como referiu muito bem o Sr. Deputado António Monteiro, é um mecanismo absolutamente extraordinário, excepcional, de privatização ou de concessão. Portanto, o Governo transformou uma exceção, a ultíssima das exceções, na primeira regra. É isso que o Governo do MPD está a fazer, daí termos processos intransparentes. E mais, uma coisa é fazer o ajuste direto, porque está na lei, embora seja uma exceção. Mas onde é que está na lei que é a mesma empresa que faz os estudos de reestruturação dos TSV, é a empresa que vai adquirir os TSV? Está onde? Está em alguma lei? Não. Isso decorre de uma condução errada do processo de privatização dos TSV, da ausência de estudos estratégicos que recomendassem um modelo de privatização, que recomendasse a descontinuação do setor doméstico como fizeram, que recomendasse a eliminação do segmento de manutenção mecânica como fizessem e aposta única e exclusivamente no setor internacional, com leasings operacionais a preços absolutamente proibitivos, em que era uma empresa a alugar aviões a ela própria, no âmbito de um grupo empresarial, a preços ultra proibitivos no mercado. Portanto, foi um negócio absolutamente ruinoso, perdemos muito dinheiro e levamos os TSV para as portas da cremação. Esperamos que seja possível, de facto, recuperarmos esta empresa. Certo. Já não temos muito tempo, mas vamos tentar aproveitar, porque ainda queremos lançar uma questão em relação à questão do BCA.
2 minutos, deputada Isa Miranda, para uma réplica. Porque ainda gostaria também de ouvir os senhores em relação à participação do empresariado nacional nestas privatizações, alienações, se o Estado de Cabo Verde, o Governo, deve ou não criar condições para que possam também concorrer execuo com empresas internacionais? A começar por esta questão de ajuste direto, eu vejo uma tendência do PICV corroborar pelo CID, embora não creio que o CID corrobore de fato disto, mas eu vejo essa tendência do PICV fazer uma lei. Quando está no poder, essa lei é boa. Implementa, né? Mas eu verifico que o PICV não gosta que o outro governo faça a aplicação da sua lei. O senhor deputado tem este poder de apresentar uma lei que tire o ajuste direto. Não é preciso, o ajuste direto deve ser aproveitado, mas nos casos excepcionais. A impressão que eu tenho e que fica para os cabo-verdianos é que os senhores fazem lei para si. Mas quando outra governação entra, o senhor começam a questionar a própria lei. Como é que isso se chama? Diz lá, como é que isso se chama? Isto é coerência ou incoerência? Facilito. O senhor vai escolher se isso é coerência ou se isso é incoerência. Enquanto o senhor está no governo e faz os ajustes diretos, é bom que o senhor mesmo elenque os ajustes diretos que aplicou. Está bem? Agora, a CVI Interilhas foi ajuste direto? Vamos lá atrás. E agora, foi. Da privatização da Caixa Económica, foi ajuste direto? Subconcessão que está a fazer agora, é ajuste direto? Os senhores, o problema de vocês é até um dos grandes problemas, é a TACV. TACV foi, os aeroportos foram. Problemas adendo ao contrato da CICV foi. A TACV tem que se reconstituir. Era uma situação complexa de se resolver. O governo podia optar simplesmente para deixar aquilo na liquidação. Liquidar. De jeito que vocês deixaram a TACV, o governo tinha todas as condições. Não é verdade. Todas as condições para dizer vamos liquidar isto e isto não... Mas o governo foi lá. É uma companhia de bandeira. Assumiu os riscos. Está na reconstituição. Houve pancada pelo caminho com a Covid. E os senhores parece que não percebem disto. A TACV está a se reconstituir. Mas companhia de bandeira que não liga as ilhas, vai reconstituir. O senhor vem de Sal, vem a nadar ou a voar? O senhor diz que não há transportes. E eu pergunto, vem a voar ou a nadar? O senhor vem nos transportes, com mais ou com menos dificuldades. Com mais ou com menos dificuldades. O senhor não tem asas para voar e não tem forças para andar de sol para ir a Santiago. Vamos com calma nessa narrativa. Essa narrativa de... O senhor é mais forte do que eu. Dessa narrativa de que de facto tudo é mau. Agora, o senhor Dames disse que é contra a má privatização. Eu também sou contra. Eu sou absolutamente, usando para fazer as suas frases, eu sou absolutamente contra uma má privatização. Me diga agora, foi má privatizar a Caixa Económica? Foi mau privatizar a BCA? Foi mau privatizar Cabo Verde Telecom? Foi mau privatizar a ASA? Estão com problemas? A ASA não está privatizada. Desculpe lá. Volto a referir, o seu problema é a TACV. A TACV está a se reconstituir. Está bem? Ficamos nessas questões aqui. Qualquer privatização que se faça, o objetivo é atrair maiores oportunidades, sim. É impulsionar a dinâmica económica, sim. É a redução da pobreza, sim. Sabe porquê que a TACV foi tão difícil de privatizar? Que os senhores ficaram 15 anos a deambular para cima e para baixo com o dossiê da TACV e não conseguir privatizar? Porque empresas que não estão bem fincadas, que não é como se está a vender um mau ou um bom produto. Dessa vez estava numa situação em que só as suas dívidas. Quem vai assumir
uma empresa, quem vai comprar uma empresa, vocês não fazem o saneamento financeiro, não fazem a separação daquilo que são os estragos que vós mesmos causaram, por 15 anos. E querem que venha aqui um parceiro e compre os vossos estragos. Não, nem sempre temos que vender as empresas que são tecnicamente ou que aparentemente são mais prioritárias. Nós também vendemos as empresas, privatizamos, que é diferente de vender, empresas que já estão com alguma consolidação para ganhar capital fresco, know-how, tecnologia, imprimir mais dinâmica e contribuir para a formação da riqueza nacional. Não E as escolhas, cabe ao governo decidir ou optar. Quem não estiver no governo, o MPD já não esteve no governo. Vamos concluir. Não estando no governo, pode até questionar as escolhas, mas cabe ao governo escolher as empresas que quer, que entende, faz os estudos, acautela o que tem que acautelar, tem os suportes, as assessorias, escolhe as empresas, está bem? E depois assume as responsabilidades. Mas sempre faz para o bem dos cabo-verdianos. Não faz nada para complicar a vida dos cabo-verdianos. E nós não gerimos Cabo Verde com base, se há um partido que não gera Cabo Verde com base na cor do cartão, Sr. Deputado António Monteiro, é o MPD. O MPD não gera com base na cor do cartão. Nada mais falso. Nós governamos para todos. O tempo está a correr, deputado Isa Miranda. Vamos 2 minutos, deputado António Monteiro, para fecharmos este assunto. E... Bem, rapidamente dizer relativamente a essa matéria, é que o governo tem que ter sempre em linha de conta que nós somos um país muito pobre. Somos um país que qualquer 10 mil contos é de extrema importância para acudirmos às necessidades das pessoas. E, portanto, empresas que garantam lucros substanciais ao país poderão ser privatizadas, sim, mas deverão estar na fila última, na última fila, não na primeira fila. Na primeira fila deverão sair as empresas que criam problemas ao Tesouro Público. Esta seria a lógica, mas o governo do MPD, infelizmente, não está a ter esta lógica. E não tendo esta lógica, o que vai acontecer é que estas empresas que vão sair, por exemplo, a ASA, que eu disse há bocado, em 2019, um ano excepcional, deu 2 milhões e 400 mil contos de lucro. Esse dinheiro já provavelmente não vai estar no Tesouro do Estado. Mas eu disse também há bocado que em 2022 as empresas do Estado deram 1.150.000 contos de prejuízo. Ora, o que é que isso significa? Que saindo as empresas que dão lucro, o prejuízo, a tendência é vir a aumentar. E vamos ter mais prejuízos para o erário público. Porque esse dinheiro vai entrar, em pouco tempo é aplicado, depois vamos ter problema difícil de resolver. Portanto, aqui, a libertação, vamos dizer, entre aspas, das empresas altamente deficitárias, das empresas que constituem riscos fiscais para o país, deveriam ser as prioridades. Terminaria chamando a atenção do governo para um aspecto importante. São os trabalhadores, que eu disse há bocado, os jovens. Estes, acima de tudo, na ENAPOR, onde muitos jovens, quer em São Vicente, quer aqui no Porto da Praia, quer no Sal, procuram o seu dia-a-dia nos arredores dos portos, é preciso que se cuide destes jovens para evitar situações sociais muito mais degradantes. Demis Lobo Almeida. Ok, não, muito rapidamente, efetivamente, nós temos mais memórias das privatizações dos governos do MPD. Não é? Todos nos recordamos do que foi a privatização da Eletra. Foi um desastre. Foi necessário ser renacionalizada. Nos recordamos da má privatização que fizeram da Cabo Verde Telecom. Nos recordamos da privatização da Enacol, em que desapareceu 2 milhões de dólares e até hoje
essa matéria não foi devidamente esclarecida, não é? Deu-se uma informação ao Presidente da República no montante e entrou nos cofres, no Tesouro do Estado, menos 2 milhões de dólares. Até hoje não se sabe onde para. O TSV foi o que foi, portanto não vamos repetir, foi uma privatização absolutamente nociva para o país. A concessão do Serviço de Transportes Marítimos também, sobretudo a Denda, não é? Foi um desastre. Essa empresa não investiu nas embarcações e ainda é o Estado, nas 5 embarcações que deveria trazer, e ainda é o Estado quem vai substituir essa empresa por ajuste direto. Aí sim houve um ajuste direto, não é? Porque os armadores nacionais também poderiam fazer isso, não é? Se tivessem essa oportunidade de ter barcos financiados pelo Estado, não é? Até eu poderia, de facto, constituir uma empresa e concorrer, não é? Com essa facilidade que não consegue. Que não consegue. E, portanto, nos aeroportos já fiz referência, os investimentos fundamentais ficaram fora do plano de investimento. Portanto, são privatizações e concessões, mas que estão a trazer prejuízo, ou trouxeram prejuízo para o país. Eu concluo dizendo o seguinte: é absolutamente fundamental não só celebrar contratos de subconcessão, como se pretende fazer, mas garantir que o caderno de encargos, que o contrato de subconcessão será efetivamente respeitado, o que, por exemplo, não aconteceu relativamente aos serviços de transportes marítimos, não é? Portanto, a Enapor, que será subconcedente e que deverá fiscalizar a subconcessionária, deve ter mão firme, futuramente, no sentido de garantir que o caderno de encargos e a proposta técnica e financeira e o contrato de subconcessão serão efetivamente respeitados. Concluo mesmo dizendo que é preciso prestar muita atenção aos trabalhadores. Alguns trabalhadores da Enapor serão afetos a esta subconcessão, tal como aconteceu com a concessão dos aeroportos. É muito importante prestarmos atenção aos trabalhadores para que não haja retrocessos, para que os seus direitos sejam garantidos e para que tenham, de facto, perspectivas de progressão na carreira. Certo, e rapidamente, queria uma opinião rápida em relação à luz verde que o governo português deu à Caixa Geral de Depósitos para que venda os 59,81% da sua participação no BCA Coris Holding do Burkina Faso, portanto, uma instituição financeira aqui da nossa sub-região. Portanto, é uma decisão tomada em detrimento de outras propostas apresentadas. Portanto, estamos a falar do BCA, que é uma instituição sistémica, um banco que tem peso no nosso mercado. Como é que o MPD olha para este negócio? Hoje nós ouvíamos no A Nação dizendo que a decisão não terá agradado a alguns segmentos do governo. O deputado Izzy Miranda, 2 minutos, porque o nosso tempo está a correr. Vejo que o senhor sempre me põe tabela no tempo. Registra. Não, a toda a gente. Registra. A toda a gente. Bem, sobre este processo, a Caixa Geral de Depósitos, de facto, tem optado por cumprir alguns acordos que fez na sequência do fundo que recebeu de Bruxelas, e uma dessas exigências passa por reestruturação da Caixa. A situação da Caixa é muito propalada, nós sabemos que estava numa situação bastante complexa, recebeu apoio através de Bruxelas e, na sequência, tem um conjunto de exigências, e uma delas passa pela sua reestruturação para o fechamento das unidades que não dão rendimentos, e a venda da TACV do BCA veio a ganhar força neste quadro. Inicialmente falava-se muito em Cabo Verde que a CGD ia fundir BCA e a Interatlântico, e neste momento optou-se pela venda. É uma decisão da Caixa Geral de Depósitos. Obviamente que BCA, o banco que é
que nós todos conhecemos, tem um peso de cerca de 39% do PIB cabo-verdiano, é o maior banco do país, tem uma carteira, a maior carteira do país, consegue mesmo influenciar as questões financeiras e económicas do país. Então, daí é natural que essa venda poderá trazer alguma desconfiança no momento, mas o processo de venda de empresas do tipo não é um processo novo, é um processo que acontece em grandes mercados com muita facilidade. A empresa muda de acionista, mas continua tranquilamente, e devemos considerar que o setor bancário é um setor dos mais regulados do mundo. É um setor altamente regulado, o setor financeiro é altamente regulado, e tendo o crivo do Banco Central... A própria Caixa Geral fala num processo rigorosíssimo. Exatamente. Com o crivo do Banco Central Europeu, porque a Caixa Geral não faria essas operações sem o crivo do Banco Central Europeu, e isto dá-nos uma almofada assim, de conforto, né? Para levarmos em consideração que os procedimentos foram todos tidos em conta e os riscos foram ponderados. Efetivamente, esse banco que está sobre a venda, ela está no território cabo-verdiano. E estando no território cabo-verdiano, ela necessitará certamente da autorização da entidade reguladora do Banco Central, neste caso o BCV. E, nesta perspectiva, eu acho que as opiniões que até estão a decorrer no jornal, claro que as opiniões fazem sentido, não é? Mas eu acho que seja o BCV, com certeza terá mecanismos de ponderação, toda a arquitetura legal, as exigências internacionais, as informações que até poderemos não ter neste momento, né? Saberá tomar uma decisão. Saberá tomar uma decisão que não põe em causa, e pelo menos é o que eu espero e o que os cabo-verdianos esperam, uma decisão que não põe em causa o interesse cabo-verdiano, que não periga o mercado cabo-verdiano. Mesmo muitas pessoas estão a levantar a questão de ser um banco com o mercado predominantemente africano, a questão da moeda, né? Do CFA, franco CFA, e nós temos o acordo cambial, né? Mas eu acho que, caso a holding vir entrar na gestão do BCA, nós não queremos crer que isto poderá mudar o cenário jurídico financeiro cabo-verdiano. Porque Cabo Verde tem leis, e tem boas leis. Tem uma boa arquitetura jurídica. Acompanha a dinâmica internacional em matéria de cumprimentos. Aliás, nós somos muito bem referenciados pelo nosso rigor no cumprimento das exigências das normas internacionais. O BCV saberá, com certeza, levar tudo isso em consideração. Não periga a moeda, porque o banco vem e tem a holding, se vier a entrar na gestão, ela terá que obedecer o normativo jurídico financeiro cabo-verdiano. E isto tem um quadro já pré-definido, né? Tem uma relação que ele encontrou, uma relação que não termina a curto prazo, que tem dado resultados, não só em matéria financeira, mas nos mais diversos domínios da nossa economia, e é isso, vamos conter. Eu aconselhava, neste momento, sim, opinemos, porque nós temos essa prerrogativa, mas poderemos conter um pouco, até para permitir que a reguladora trabalhe sem nenhum tipo de pressão, tranquilamente, porque depois terá que prestar contas, né? Depois terá que prestar contas. E o setor é tão regulado que não tem muitas margens para práticas que vejo cá, e nas próximas intervenções poderia até verificar algumas suspensões, embora não espero. E é isso. António Monteiro, do lado do CIT, como é que... Não, o que é que nós temos aqui a dizer? Eu acho que teremos pouca coisa aqui a dizer. Nós estamos a falar de umas ações que a Caixa Geral de Depósito detém no Banco Comercial do Atlântico, aproximadamente 58,9%,
o que é muito e que, segundo reza as notícias, foi vendida ou vai ser vendida por 70 milhões de dólares a Corsa Holding, uma instituição financeira aqui do Burkina Faso. O que nós gostaríamos é que tivéssemos, a nível nacional, a capacidade financeira para comprar as ações da Caixa Geral de Depósito e que tivéssemos esse dinheiro nosso aqui. Mas, infelizmente, nós não temos essa capacidade. Pelo menos os nacionais não têm essa capacidade. E, segundo também aquilo que nós lemos, houve vários concorrentes, foram escolhidos 3 e, destes 3 concorrentes, a Caixa Geral de Depósito e o governo português optaram por aquele que, na ótica deles, do governo português e da Caixa Geral, dar melhores condições. Agora, esperamos que aqui o nosso regulador, o Banco de Cabo Verde, fará a análise que tiver que fazer, com base nas leis, tendo sempre em atenção os interesses de Cabo Verde e que possa tomar as decisões que devem ser tomadas para que o Banco Comercial do Atlântico continue a prestar o serviço que tem estado a prestar e, quiçá, se mudar de mãos, possa melhorar ainda mais a sua dinâmica. Porque nós temos que ter também em linha de conta que os nossos empresários, nós temos empresários cabo-verdianos que muitas vezes têm vontade de fazer negócios com a nossa costa ocidental africana. E têm alguns receios, eles têm algumas dúvidas, porque nem sempre é fácil fazer esse negócio. Talvez com um banco aqui Pode facilitar as coisas. com sede no Burkina Faso possa ser uma oportunidade para os nossos empresários de poderem, de forma mais simples, mais fácil, negociar com os outros parceiros da costa ocidental da África. Eu acho que aqui nós não temos que colocar muitos se. Acima de tudo, é acreditar que a decisão foi tomada por quem de direito para vender e fez uma escolha acertada e que o nosso regulador, o Banco de Cabo Verde, também irá fazer a sua análise e da análise que fizer com base nas leis cabo-verdianas possa dar luz verde ou não a esse negócio. Acreditamos que se houver, poderá ser uma oportunidade para os nossos empresários, se bem que o melhor seria que fosse os nossos empresários a comprarem estas ações ou o povo cabo-verdiano a comprar estas ações, conforme, pronto, alguns compraram as ações da Caixa Económica. Demis Lopes. Ora bem, nós estamos a acompanhar com muita atenção esta operação. Efetivamente, a Caixa Geral de Depósitos, que é um banco de capitais públicos português, no âmbito da sua estratégia de redefinição do seu posicionamento internacional, decidiu, considerando que já tem investimento em Cabo Verde em 2 bancos, não só no Banco Comercial do Atlântico, como no Banco Interatlântico, não é? Decidiu fazer a opção por manter os investimentos que tem no Banco Interatlântico e por alienar cerca de 60% da sua participação no Banco Comercial do Atlântico, participação direta e indireta através do Banco Interatlântico. Nós não temos nenhuma razão para desconfiar desta operação. Primeiro, a montante. Portanto, o sistema financeiro português e europeu e bancário é forte, é sólido, é muito bem regulado. O mercado de valores imobiliários também é. O processo decorreu com toda a transparência, com a intervenção do governo português. É um processo que iniciou desde 2017. Tentaram consolidar esta operação em 2019, não foi possível por causa da Covid-19. Portanto, há os avalos do Banco Central Europeu, do Banco Central
de Portugal, não é? Da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários português, num sistema que, repetimos, consideramos que é sólido, é credível, e, portanto, agora deverá entrar em campo o nosso Banco Central, o Banco de Cabo Verde, que também é uma instituição sólida e credível. E, portanto, nós acreditamos que o Banco Central, independentemente de termos uma outra divergência de decisões que tenham sido tomadas pelo Banco, pelo governador do Banco, nós entendemos que o Banco Central de Cabo Verde é uma instituição sólida, uma instituição credível, que faz cumprir as leis e os regulamentos relativos ao sistema financeiro nacional. E, portanto, o processo está a decorrer os seus trâmites. Rapidamente, para concluir, dizer o seguinte. Entendemos que a Coris Holding é uma instituição bancária que dá garantias, que também ela é credível, sólida, implementada na nossa sub-região. Não está manifestamente em causa o acordo cambial. Nós temos banca comercial de capitais angolanos, por exemplo, e a moeda angolana nem é o escudo cabo-verdiano, nem é o euro. Portanto, isso manifestamente, o Kwanza, isto manifestamente não está em causa. Eu sei que algumas pessoas levantaram essa questão. Eu não estou a ver a relação entre uma coisa e outra. O importante é que a Coris Holding, de facto, faça investimentos importantes no Banco Comercial do Atlântico, que é o maior banco nacional, que contribua para a modernização dos serviços bancários, que contribua para o aumento do crédito aos clientes deste banco, que venha, de facto, contribuir para o crescimento e o desenvolvimento do Banco Comercial do Atlântico, do sistema bancário e financeiro nacional, e que todos possamos sair a ganhar. Portanto, não temos reservas de princípio relativamente a este negócio. Naturalmente, ainda está em curso e esperemos que tudo corra de feição, como desejamos que vá correr. Um assunto para continuarmos então a acompanhar. Senhores deputados, senhora deputada Isa Miranda, no mês da mulher, continuação de um feliz mês. Muito obrigado por ter vindo uma vez mais ao Em Debate. Senhor deputado António Monteiro, do UCID, Demis Lobo, do PICV. Agradecemos. Senhor telespectador ali em casa que nos acompanhou, esperemos que este debate tenha sido esclarecedor para si. Votos de uma muito boa noite com a sua TCV.